Deus faz escravo ser governador. Aleluia. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Glória. Ele não vê aparência ou condição. Ele não vê estrutura. Ele não vê estrutura. E é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual É raro ao ter teu. um coração igual ao seu. Glória. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Ouça isso aqui, ouça. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo O teu sonho sair do papel. quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão... Graças a Deus, muito bom dia, graças a Deus, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Bom dia, começando mais um devocional aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, dia 8, né? Dia 8 de julho de 2025. Ontem tivemos o nosso encerramento da nossa campanha na madrugada, mas eu quero dizer, eu continuo orando de madrugada, continuo orando pela madrugada. Para algumas pessoas aí, Deus vai falar para você, continua na oração da madrugada, se mantém. Eu tô falando com algumas até que continuaram, tá? Continuaram porque o Espírito Santo falou para elas continuarem. Algumas, o Espírito Santo falou e ela não continuou. Recomece. Glória a Deus. Deixa eu ler a palavra de Deus aqui no livro de Naum. Quero ler, né? Nós passamos por toda a Bíblia aqui no nosso devocional. Passamos por toda a Bíblia. Então, eu quero ler hoje aqui o livro de Naum. Presta atenção na palavra de Deus. A Bíblia aqui no profeta Naum, eu vou fazer a oração da manhã. A Bíblia diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Sentença contra Nínive. Eu quero abrir a leitura no livro de Naum falando o seguinte: Naum foi um profeta a qual Deus levantou para falar para Nínive especificamente. E as palavras que servem para um também servem para outros. A palavra de Deus, o que Deus fala para um, serve para mim também. Quando você diz, essa palavra não é para mim, não, é para o irmão, né? Tem muita gente que diz isso. Essa palavra é para o meu marido, ele poderia estar aqui para ouvir. Essa palavra é para você também. Eu sempre, quando estou na casa de Deus ou na presença de Deus, eu não julgo ser aquela palavra para A ou para B. Aquela palavra é sempre para mim. Então, Naum traz uma palavra diretamente a Nínive. Mas hoje nós podemos ser Nínive. Quem foi Nínive? Nínive foi uma cidade muito forte, muito poderosa dos tempos antigos, mas que Deus tinha um plano para os moradores. E Deus enviou Jonas para falar para aquele povo. E nós conhecemos a história de Jonas, né? Jonas se recusou aí porque Nínive era uma cidade muito orgulhosa, pesada. Eles eram ricos. Jonas julgava que aquele povo não ia ouvir a palavra de Deus. Era um povo que vivia de todas as formas, sem pudor, e viviam na libertinagem. Jonas julgava que aquele povo não vai ouvir, não vai se arrepender. Mas, depois de ter acontecido o que aconteceu com Jonas, ele voltou e pregou a palavra ali durante alguns dias. E anunciou que dentro de 40 dias Deus destruiria aquela cidade. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. Deus falou que ia destruir e iria destruir. Mas o povo se arrependeu. Desde o rei até os velhos e as crianças entraram num jejum
se humilharam, se vestindo de saco, pano de saco, e se assentaram em cinzas, pedindo a Deus, dizendo assim, quem sabe ele se arrependa e tenha misericórdia de nós. E Deus se arrependeu e teve misericórdia daquele povo. O povo, Jonas ficou irado, né? Que vocês já leram lá no livro de Jonas, é um livro muito interessante, eu amo o livro de Jonas. O Jonas ficou irado, por que Deus não destruiu, Deus não cumpriu a minha palavra, né? Muitas vezes o profeta quer que seja cumprido a palavra, mas a palavra do profeta, ela só vai se cumprir dependendo da atitude da pessoa. Deus falou, mas Deus volta atrás, dependendo da situação, da circunstância ou da atitude da pessoa. Deus volta atrás, né? Ele volta atrás para mudar a situação, tanto para o bem quanto para o mal. Deus pode ter prometido para alguém que está aqui assistindo esse devocional, Deus pode ter prometido, te escolhido para o altar, pode ter te escolhido para o reino, mas Deus pode se arrepender e tirar de você o reino, tirar o altar, tirar tudo que é seu. Por quê? Porque você não se volta para ele, não se volta. Foi assim que Deus fez com a casa de Eli, né? Deus fez assim com Eli. Deus falou para Eli, dizendo para ele que tinha feito um pacto da casa dele estar perpetuamente servindo a Deus. Mas Deus diz assim, longe de mim agora tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Eu não vou seguir com esse voto se você não quer nada comigo. E Deus quebrou aquele voto que já estava quebrado pelo próprio Eli. E aí Deus faz um pacto com Samuel a partir daquele momento. Assim então Nínive se arrependeu e agora clamou a Deus e Deus se arrependeu e disse, não vou destruir. Eles se voltaram atrás. Jonas ficou irado e teve aquela situação toda que Deus falou para Jonas, né? Deus fez nascer uma boboeira e depois matou a boboeira que fez sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas ficou muito irado e Deus disse assim, puxa, você fica chateado com uma planta que você não plantou, não regou. Ela nasceu num dia, morreu no outro dia. E eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E aí termina o episódio. Mas no livro de Naum, vamos ficar aqui só na introdução hoje, né? No livro de Naum, Nínive volta atrás de novo. Eles se arrependeram por um tempo, mas depois voltaram a praticar o pecado. Voltaram a praticar o que era mal. Voltaram a praticar aquilo que era ruim. E eu vou dizer uma coisa para você. Não deixa Deus se arrepender de algo que iria fazer e depois ele volta atrás e aí depois você volta atrás e erra de novo. A pancada vai ser pior. A pancada vai ser pior. E a pancada aqui foi tão pesada que Nínive passou a não existir nunca mais. Nínive não existe mais. Não existe. A cidade de Nínive acabou. Foi destruída. Foi destruída. Assim tem pessoas hoje, elas pecaram, Deus falou. Elas se arrependeram. Deus voltou atrás. Agora elas estão de novo no pecado, elas estão de novo no erro, elas estão de novo andando do mesmo jeito. Agora a pancada vai ser pesada. E aí, que decisão você vai tomar? Então no livro de Naum, nós vamos ler aqui o profeta vindo falando contra essa cidade. E essas palavras de Naum servem para mim, servem para você. Vigiarmos, porque se nos arrependemos, Deus está conosco. Mas se voltamos para o pecado, Deus vem contra nós. Então a sentença contra Nínive, capítulo 1, versículo 1, vou ficar aqui hoje. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso, disse Naum, e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira, disse Naum. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Essas começam aqui as palavras de Naum contra Nínive.
contra mim, contra você, contra qualquer que recebeu a misericórdia de Deus, mas depois voltou atrás e está na lama do pecado novamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amanhã nós damos continuidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero render graça, honra e glória ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado por me despertar na madrugada e por orar, buscar Tua face e apresentar as pessoas dessa comunidade que estão aqui te buscando, aprendendo, seguindo. E também aqueles que nos seguem, Senhor, através da internet, que te buscam, que estão procurando ajuda. Senhor, nos dá paz, nos dá gratidão, confiança, certeza, porque dias melhores virão para aqueles que estão em Ti. O Senhor nos guardará. Dentro da tribulação, o Senhor nos guardará. O Senhor nos livrará dentro da escassez, dentro da miséria, dentro da falência. O Senhor nos guardará, nos poupará. Ó Deus da nossa salvação. Eu apresento todas as vidas aqui. Os nomes que estão escritos no caderno de oração, que estão aqui do meu lado. Esses nomes que foram escritos aqui, os nomes das pessoas que estão escrevendo agora aqui debaixo desse vídeo, que elas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Obrigado por esse dia. Te louvo, te agradeço por mais um momento em Tua presença. Toma minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos. Toma a vida de todas as irmãs do cerco de oração, aquelas que têm se dedicado. Visita aqueles que estão fracos, caídos, que em algum momento estiveram aqui conosco, mas agora não tem ninguém com eles. Satanás os desviou, precisam muito de socorro. Que a porta aqui esteja aberta, porque ela estará aberta sempre. Alcança a vida deles. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe seu dia. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo, essa palavra, porque a palavra de Deus é vida. Fica com Deus. Amanhã nós voltamos em nome de Jesus.